Vida é um programa da Transformar RS que vai pro ar a cada 15 dias. Toda quinzena vem uma história real aqui no nosso canal do YouTube. Sem julgamento, sem preconceito, com dignidade, com respeito, para ouvir essas histórias que estão ali à margem da sociedade, mas que a gente para ouvir, porque o amor transforma. Quando a gente fala em consultório médico, a gente imagina uma mesa, alguém com um jaleco, um ambiente onde o paciente vai até o consultório. E quando a gente fala de um médico que vai até o paciente, de alguém que está em situação de rua, em algum canto, lá, invisível, nesse mundão de Deus? Hoje quem senta aqui comigo é o Dr. Felipe, um médico do consultório de rua, que atende as pessoas não só como médico, mas ele atende as pessoas como um ser humano, algo humano. Ele vai no contato, ele não é só um médico que espera no consultório, ele vai até o paciente. Esse é o Dr. Felipe, médico do consultório de rua aqui no nosso município de Canoas. Muito obrigada, Dr. Felipe, por estar aqui, por estar trazendo toda a tua experiência, a tua vivência. E a gente quer conversar um pouquinho contigo, saber quem é o Dr. Felipe? Quem é o Felipe? Primeiramente, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Cumprimento também as pessoas que estão em casa, nos assistindo onde estiver. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desse projeto da ONG Transformar, de estar junto com vocês, unidos, ombro a ombro, no cuidado desses pacientes em situação de rua, essas pessoas em situação de rua, em que muitas vezes são extremamente invisibilizados. Então, doutor Felipe, quem é? Eu sou uma pessoa que se desenvolveu aqui no município de Canoas, toda a minha família é daqui, né? Então, os meus pais, irmãs, todo mundo estão aqui. E eu estar hoje aqui executando esse serviço, estando com vocês aqui, fazendo parte desse projeto, para mim é um prazer imenso poder voltar nessas ruas e poder dar um pouquinho de mim para quem eu via caminhar nessas ruas da cidade há muito tempo. Então, doutor Felipe é essa pessoa humana. Antes disso, Felipe é um filho, é um irmão, é um amigo. E para mim é um prazer imenso poder estar aqui hoje. É isso, simplesmente. O prazer é todo nosso, Felipe, porque a gente já vem caminhando junto e atendendo o mesmo público, né? E a gente tem que ser uma rede, a gente tem que se unir, né? Exato. Então é um prazer te ter aqui para trazer um pouquinho da tua experiência. Mas me conta, o que tu tem, assim, para ti muito presente que te levou para esse trabalho, assim, ó. Isso aqui foi o que me cativou e o que determinou que eu viesse para ser um médico atendendo pessoas em situação de rua. Perfeito. Tudo começou quando eu vim de férias para cá de novo. Eu estava trabalhando no Nordeste. Eu sou médico formado pela Universidade Federal no Pernambuco. E aí fiquei trabalhando na Bahia. E aí, em um dado momento, eu vim de férias para cá. Como eu falei, minha família toda é daqui. E logo em seguida nós tivemos as enchentes de 24, em maio de 24. Ali eu vi que aquele mesmo público que eu atendia no sertão nordestino, que era onde eu estava, onde eu fazia parte, tratava crianças, entubava pessoas. Eu tenho que fazer um pouco pelo município onde eu me desenvolvi. E eu via muita gente que não tinha mais o celular, levando as suas coisas em sacos pretos pelas ruas, sem ter onde ficar. Aquilo tocou meu coração de um jeito que eu digo, não, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E como eu acredito em Deus, logo em seguida o Ministério da Saúde lançou um edital para a atuação de médicos aqui no município. E a única vaga que tinha era para o consultório na rua, exatamente naquilo que eu queria fazer. Olha aí. Como eu não acredito em coincidências, né? Eu digo, não, eu me inscrevi, participei do processo seletivo e fui selecionado. Por ironia do destino, por acaso. E eu não acredito em acaso, né? E aí iniciei minhas atividades em setembro de 24. Dali para frente, foi um encantamento atrás do outro. Eu costumo dizer que trabalhar no consultório na rua não é sobre o paciente em situação de rua. É sobre eu me tornar um ser humano melhor a cada dia. Então, todo esse contexto, né, que nós passamos, que foi muito triste no nosso estado, praticamente acometeu todos os municípios. Aquilo fez com que eu rumasse para esse caminho e estou desenvolvendo esse trabalho desde de 24 até agora. Então, foi muito bom participar disso, é por isso que estou aqui e estou muito feliz.
momento tão trágico que trouxe boas novas para nós. Porque o consultório de rua, ele é um setor que ficou bastante tempo desativado, né? Aqui no nosso município, ele até por um tempo não existiu. Então, você tendo vindo, agregou muito, com certeza, tá reconstruindo esse espaço. E as pessoas que hoje estão ali contigo são pessoas excelentes também, né? Temos uma equipe muito boa, apesar de ser reduzida, né? Então, para quem não entende muito como é que funciona o trabalho do consultório na rua, acho que é importante a gente falar, né? Trazer um pouquinho dessa nossa dinâmica aqui no município. Então, o consultório na rua é uma política que foi implementada no Brasil em 2011, né? É uma ideia que já surgiu em 2009, mas aqui no município de Canoas ele começou em 2014. Mas como é que funcionava a função do médico nesse consultório da rua? O médico atendia como qualquer posto de saúde atende. Então o paciente ele era levado até a unidade de saúde e era atendido no postinho. Com a minha chegada em 24, a gente vai até onde está o paciente em situação de rua. A gente entende os agravos de saúde dele no local onde ele fica. Sim. Então, vê a relação humana dele com as pessoas ao redor, como é que ele faz para conseguir alimento, né? Se há algum conflito, se ao contrário, ele é muito bem acolhido, de que forma essas relações? Isso influencia diretamente na nossa saúde física e mental. Sim, que melhora os acessos, né? Com certeza. Porque é um público atípico, né? Não é que nem alguém que vai buscar um consultório, que vai retornar, né? A gente tem até dificuldade de encontrá-lo. Tu sabe muito bem como é que é, né? Sim. Não tem jeito. Essa dinâmica que tu falou agora, ela é importantíssima. A gente costuma dizer que o paciente em situação de rua, ele é 100% complexo. Então, todos são complexos. Não é aquela coisa que eu prescrevo ou então peço um exame, na próxima consulta tu vai vir me trazer e vai estar tomando a medicação. Não é sempre assim que funciona. E esse paciente, muitas vezes, ele tem vários agravos de saúde. Então, tem questões orgânicas, físicas, mas também tem questões psíquicas que estão junto caminhando com esse paciente. Então, ele é muito complexo. E por ser tão complexo, ele também é cativante, porque a relação, o vínculo médico-paciente, ele se torna mais profundo, né? Porque a grande maioria cortou os seus vínculos familiares, né? Então, são vínculos rompidos ou muito frágeis. E aí, muitas vezes, o que ele tem é a ONG Transformar na pessoa de vocês. É o consultório na rua, é o contato com a enfermeira do consultório na rua, enfim, do médico. Mas é importante dizer que todo mundo que faz a saúde de Canoas participa desse cuidado, né? Ele não é feito apenas por nossas mãos. Toda a saúde, todas as pessoas que ajudam mesmo sem fazer parte desse processo, estão auxiliando no cuidado, na saúde dessa pessoa em situação de rua. Sim, acho que é importante show de bola. E como tu veio, assim, em 2024 e começou com essa vontade de querer atender esse público e veio com esse sonho e foi dando tudo certo e tu acabou caindo ali, né, por obra de Deus. Acredito. Me conta, tu lembra como é que foi o teu paciente, o primeiro paciente que tu atendeu em situação de rua? Sim, como não lembrar, né? Como eu falei, os pacientes em situação de rua são complexos, né? Então, muitas vezes ele vem a ter o acesso por um problema de pele. Eu tô com uma ferida que não sara, alguma coisa está acontecendo. Mas quando tu entra nas questões do paciente, tu vê questões intrínsecas de muitos anos. Sim. Coisas crônicas. Muito, demais, né? Até entender o porquê que ele foi para aquela situação. Qual foi o gatilho? Quais foram as situações? Então, ali eu vi que o primeiro contato nunca poderia ser em 10, 5 minutos. Ele tinha que ser mais completo, mais intenso. Que é ao contrário do que a gente muitas vezes tem num pronto atendimento, num hospital, ou numa consulta de posto de saúde, que são só 20 minutos. Sim. Então, essa política é fundamental que exista para a gente dar essa equidade que a gente chama no sistema de saúde, é que dá a saúde para aquele que não está tendo acesso à saúde. Vou explicar um pouco melhor. A pessoa que está em casa, um domiciliado, que não consegue ir até o posto de saúde, nós temos uma equipe que vai fazer a visita domiciliar para dar acesso à saúde àquela pessoa que não consegue ir. Sim. É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa. Eles não vão para o serviço de saúde, essa política foi pensada lá em 2009 para mostrar que eles não acessam. Não acessam porque estão sujos,
Não acessam porque eles não acessam vários serviços, né? Por medo da internação, às vezes. Exatamente. Porque todos quase têm acesso a álcool e a química, né? Exatamente. Boa parte deles são usuários de substância psicoativa ou álcool. Então, e a estruturação do serviço de atenção primária, desde a década de 90, que cresceu muito, era para os pacientes domiciliados. Então, a gente tem a territorialização, em que a gente divide o espaço do município em vários territórios. E cada equipe de saúde vai atendendo um território. Como é que a gente vai atender o território de quem não tem domicílio? Então se viu a necessidade de ampliar esse cuidado. Então o consultório na rua não vem para ser um especialista em todos os pacientes de rua. Não são todos que passam comigo, não. Eu venho para ampliar esse cuidado. Então, respondendo a tua pergunta de uma forma mais sucinta, eu vi que ali eu estava no lugar certo. Porque eu sou esse médico que não consigo atender apenas aquela situação, sabe? A gente não é uma caixinha, só que eu abro aquela gaveta daquela doença, depois eu abro a outra. Não acho que tudo, tenho certeza disso. A medicina também entende dessa forma, que nós somos um contexto. Então, eu preciso entender como é que tu chegou naquela situação, por que tá ali, não é só uma doença de pele. Então, aquele primeiro paciente fez eu ver que eu estava no lugar certo. O meu perfil, o jeito que eu gosto de atender, enfim, é do mesmo jeito que eu atendo no particular. Sim. Então é desse jeito aí. Foi assim que foi. E é aí que eu tenho a certeza que realmente também você tá no lugar. Porque um certo dia a gente tem essa conexão, né? Eu ligando, liga. Aí um certo dia ligo eu, mando uma mensagem, tô com um paciente, um atendido nosso aqui na rua, que tá, né, numa situação, eu acho que tinha ingerido algum medicamento e tal. O doutor Felipe fez o quê? Nem me respondeu. Quando eu vou falar com a outra pessoa, o doutor Felipe já está aqui. Ele nem chegou a me responder, ele já estava aqui a campo. E nem era dia de atendimento. É isso. Então é sobre isso, né? É sobre isso. É sobre ser humano, saber a missão que tu tá ali, Isso. que não se resume só naquele dia do atendimento ou do que tu tem que fazer naquele momento dentro da tua carteira, né? Isso. Mas é fazer o além e fazer aquilo que tu veio pra fazer. Eu acho. É demais, né? É demais. É essa alegria que a gente tá aqui, sabe? Esse sorriso, essa coisa gostosa, esse prazer em estar fazendo isso. Eu tenho certeza que é isso que te motiva a sair da cama. Eu acho que quem está nos assistindo agora nesse momento vai entender o que a gente está falando. É importante, mesmo que eu não tenha encontrado ainda, que eu continue a buscar aquilo que faz eu ter esse sorriso, essa vontade de sair, esse propósito. Porque aí as coisas tornam mais leves pra gente, mesmo trabalhando com algo tão pesado. Com certeza. O propósito, ele sempre motiva a gente, né? Eu acho também. Pra não nos fazer fraquejar, porque as coisas difíceis, elas têm, né? Os desafios, eles existem. E a gente tem que saber contornar. Mas quando a gente consegue saber o motivo pelo qual nos motivou lá no início, que é o nosso propósito, aí faz a gente voltar direitinho de novo pro trilho. Eu acho. Porque a gente também fraqueja, né? Sim. Eu costumo dizer pra eles, para o paciente em situação de rua, que a gente conseguir sair de uma condição, muitas vezes, de usar uma substância psicoativa ou um álcool, ou simplesmente ter perdido tudo da sua casa e não conseguir mais voltar para ter um lar. Nesse processo de ter a restabelecimento da sua saúde ou do seu espaço de convivência, a gente pode ter várias recaídas. Eu tentei de uma forma, não consegui. Eu tentei de um jeito, não consegui. Quem está em casa muitas vezes vai nos entender. Pô, eu preciso parar de comer um açúcar, ou de ter um comportamento, e muitas vezes nesse processo de mudança há recaídas. O importante é se perdoar, saber que amanhã é um novo dia, a gente pode recomeçar. Zerar ali, né? Exato. O transformar, eu acho que tem muito isso, de acolher, de entender que nós somos complexos, né? E eles sabem que o Dr. Felipe, assim como no consultório na rua, assim como no particular, eu vou estar aqui. Mesmo que, é claro que vai ter consequências, sempre, né? Todas as nossas ações têm consequências. Sim. Mas é algo que as pessoas já vão colher, eu já vou colher as minhas consequências, mas eu sei que amanhã eu tenho uma nova chance de reconstruir, de recomeçar. E é bom a gente não estar sozinho, né? E eles sabem disso. Então ele pode voltar lá, a gente vai estar junto e vamos seguir junto, ombro a ombro nesse processo. Sim, porque muitos já não têm mais o apoio da família, né? Não tem, é verdade. Muitos nem têm, às vezes, a família, não tem pra onde regressar. Então, se o lugar que eles buscam esse apoio, que é nós, é vocês lá, consegue dar essa base pra eles de recomeço, de trazer a esperança, porque a pessoa que tá em situação de rua, o que ela perdeu foi a perspectiva de esperança de vida. Exato. Então, se nós que fazemos esse trabalho de acolhimento não conseguirmos transferir isso para eles, aí tá perdido. Então, a gente tem que trazer isso para eles, né? E é por isso que eles conseguem enxergar esses lugares, assim, que trazem essa esperança, como os lugares como o lar
né? Como casa, como o lugar que eles querem voltar, é o lugar que eles se sentem bem, porque é ali que traz a perspectiva de uma coisa melhor, né? De que alguém ainda acredita em mim, alguém ainda me apoia, né? Isso Exato. é muito legal. É muito legal. Teve uma vez que eu vim aqui, nós fizemos uma atuação juntos, né, de vacinação, não sei se tu lembra. E aí eu fiquei observando exatamente isso que tu falou. E dentro desse contexto que nós estávamos aqui fazendo vacinas, eu atendia eles. Enfim, via quais eram as situações, direcionava o que a gente ia fazer durante a semana. Eu via também um autocuidado. Tinha pessoas que estavam cortando o cabelo aqui, outras fazendo a unha ali. Então, a gente vê que são várias frentes, são várias pessoas trabalhando juntos para a autoestima, para o autocuidado. E muitas vezes quem está em casa perdeu um pouco isso também, sabe? Então, quando eu converso um pouco com quem é domiciliado, quem é meu paciente no particular, a gente fala muito sobre isso, que não é sobre estar na rua ou estar em casa. Somos seres humanos, a gente é igual. Sim. A gente tem os mesmos problemas, cada um na sua perspectiva e na sua realidade, mas é importante que a gente trabalhe em todas as frentes. Então, naquele dia que eu estava aqui, eu vi, a gente está trabalhando em todas as frentes, inclusive no autocuidado, na autoestima, enfim, e isso tudo junto transforma, né? Sim. Tem tudo a ver com o nome desse lugar. E no cuidado com eles e com o espaço que eles também dão, né? Então, eles estão recolhendo a roupa, eles estão limpando. Isso. Eles estão se cuidando entre um e o outro, Exato. porque eles mesmos que cortam os cabelos, né? Isso. Então, isso é legal, é trazer para eles também uma responsabilidade do cuidado com o outro e com o espaço que eles frequentam, né? Verdade. Isso faz com que eles tenham uma motivação, né? E um cuidado do espaço que está atendendo eles, né? Isso é legal também. Muito bacana, muito bacana. E me conta assim, durante o teu dia tem esses altos e baixos, né? Do atendimento, do trabalho, é um público complexo, que nem tu fala. Sim. O sistema em si é um sistema complexo também. Exato. Então, o que do teu dia a dia, do teu trabalho, das tuas atividades com esse público é o mais difícil, assim, é o mais desafiador, assim, ó, isso aqui ainda é bem desafiador e eu gostaria muito que isso mudasse. O que é um desafio grande para ti no teu dia a dia para executar todo esse teu trabalho que tu faz? Perfeito. Como tu falou, é muito complexo. E por ser complexo, tem várias áreas que precisavam mudar juntas, sabe? Vou começar por mim. Eu acho que é bom falar por mim, né? Isso. Então, muitas vezes a gente tem preconceitos. Então, eu costumo dizer, quando atendo eles, eu tento fazer o máximo para deixar minha mochila de preconceitos lá do lado de fora da porta. Então, começa por aí, sabe? E a cada dia que passa, diminui isso mais, assim, sabe? E aumenta a compaixão. O cuidado de se colocar no lugar do outro, entender o porquê que aquela condição está ali, né? Porque a gente tem ideias preconcebidas sobre várias coisas. E muitas vezes é uma ideia distorcida. Nós, pessoalmente, e a gente como sociedade. E não é só aqui em Canoas e no Brasil. O mundo inteiro passa por isso. Sim. Então nós temos pessoas em situação de rua no mundo todo. E sempre que eu vou estudar, analisar como é que aquele país lidou com essa questão, a gente passa por isso. Pelo próprio cuidado que o profissional tem diariamente de não baixar a guarda, de sempre tentar fazer o seu melhor todos os dias, para não entrar naquela linha do senso comum ou do preconceito, para tentar entender de forma mais ampla. Então, a primeira coisa seria a parte pessoal. Depois a estrutura, né? E não tem como a gente falar da estrutura sem a gente externar um pouco para o cuidado social. Sim. Então, todos nós juntos, a gente precisa conversar, dialogar mais sobre isso. E não é só sobre as questões da pessoa em situação de rua. É sobre tudo. A gente precisa dialogar mais sobre as questões sociais. Então, hoje está aqui na ONG a gente falando sobre isso. A gente sabe que gerir a coisa pública é complexo, né? São muitos problemas num município como esse. Então, a gente precisa sentar, conversar. Precisa ter também representante da própria classe, que é a pessoa em situação de rua, para falar do seu ponto de vista, né? A sociedade civil organizada, as pessoas que querem também auxiliar de alguma forma, que foi tocado, que muitas vezes tem crianças que estão naquele ambiente desfavorável. Eu já muitas vezes atendi gestante em que ela estava usando substância psicoativa. Se nós não atuássemos naquele momento, talvez a criança não tivesse nascido. E hoje ela está saudável. Infelizmente a mãe não conseguiu estar mais com a criança e ela teve que ser direcionada à adoção, vai ser adotada em breve. Então, aquela criança que está sendo gerada, ela não tem culpa de tudo que está acontecendo. Então, precisa de nós, preparados, para a gente ter um fluxo. Então, tu perguntaste, o que é a maior dificuldade? A gente ainda não tem um fluxo de cuidado para aquele que está ou quer sair. Tem condições de sair e quer sair daquela situação, quer melhorar aquela situação. Então, a gente precisa, eu acho que, melhorar ainda um pouco mais esses fluxos do sistema,
Como eu te falei, eu estou numa equipe que ela é uma equipe incompleta, é pouca gente. A gente tem cadastrado mais de 1.600 pessoas em situação de rua. Então, tu imagina, 4 pessoas para conseguir dar conta é pouco. E a estrutura também, a gente precisa avançar. Mas é todos juntos, não é só sobre isso, né? Isso. É sobre o que a gente está fazendo aqui também, é uma forma de auxílio, de progresso. Então, acho que esse é o maior desafio. É como todo mundo é responsável. Isto. Todo mundo é responsável, todo mundo tem que se sentir responsável pelas coisas, né? Então não adianta às vezes a gente só ficar olhando e criticando que o governo não dá as condições ou que o município não criou as condições, mas a gente também não faz um mínimo para fazer uma mudança. E as pessoas que estão em situação de rua, elas são extremamente esquecidas, elas são invisíveis à sociedade. E o sistema todo, ele não colabora para que elas sejam vistas, né? Isso. Então acontece que ela sempre acaba ficando à margem mesmo, né? Por isso falam os marginalizados, né? Porque ela sempre vai ficando para a margem. E se a gente como sociedade não consegue voltar o nosso olhar para elas, a gente também está se isentando de ser responsável. Então, tu voltar o teu olhar, tu abrir um espaço da tua entidade para trazer um serviço da rede para dentro, para aproximar com essa pessoa e com esse público, é se tornar responsável. Eu acho. Né? Eu concordo plenamente. Porque tu tem que trazer as pessoas e os serviços e os acessos àqueles que tu atende. Isso é um mínimo. Se o município não tem esse espaço por enquanto, não consegue acessar de fato como deveria, mas a gente como uma organização, né, da sociedade civil pública, a gente é responsável se tem esse espaço para poder disponibilizar, né? Exato. Então, todo mundo é responsável de alguma forma por alguém ou pelo outro ou pela situação, né? Eu acho. E quando você falou do caso essa da moça que está gestante, o bebê, e que o bebê não tem culpa, muitas das vezes, e é por isso que o Banco da Vida veio, essa mãe também talvez não tenha culpa. Exatamente. Muitas das vezes, 99%, é verdade, elas também não têm essa culpa. Não tem. Foram vítimas de alguma situação. Exato. Isso que tu falou é fantástico. Porque quando eu faço o movimento contrário, eu tô ali atendendo paciente em situação de rua, quando eu saio da rua e vou lá pegar os contatos, a mãe, irmã, tia, a comunidade onde ela se desenvolveu, e eu vou entender aquele contexto, aí tu vê, rapaz, não teve outra escolha senão isso, muitas vezes. E aí tem toda uma questão aí da minha área, que é a área médica, que são as reações bioquímicas. A genética, cada uma de nós, ela é diferente, certo? Então, tudo aquilo junto, conjugado, a ambiência, as questões intrínsecas, acabam determinando um comportamento, sabe? Então, muitas vezes não tem escolha. Então, essa mãe, por exemplo, que eu estou te falando, ela vivia numa comunidade dominada pelo tráfico em Porto Alegre. Ela teve que fugir de lá por questões de ordem pessoal e foi encontrar abrigo em Canoas. E aí, do nada, eu encontro essa mulher e aí fomos ver, ela era gestante. Fiz um acompanhamento com ela. Posso falar desse caso, né? Claro. Já que tu citaste. Então, fiz um acompanhamento de 2 meses na rua, né? A gente criando vínculo, indo praticamente todos os dias, né? Falando com ela da importância de não usar substância psicoativa. Ela disse que estava abstinente há um tempo. Mas quando a pessoa está na rua, eu não tenho como mensurar se isso realmente está acontecendo ou não. E a gente pode estar colocando em risco alguém que está gerando ali agora, naquele momento. Sim. Certo? Se desenvolvendo. E aí, 2 meses depois, nós entramos num consenso, eu, ela e o companheiro, que não tinha mais como permanecer ali naquela situação de rua. E ela foi conduzida, como eu te falei. São várias mãos que fazem o cuidado dessas pessoas. Ela foi conduzida para o hospital universitário aqui no município, onde ficou 5 meses fazendo pré-natal, internada no hospital, na ala psiquiátrica do hospital da UBRA. E aí nós acompanhando lá, junto com ela, mantendo esse vínculo. E ela teve uma menina linda, perfeita, né? E aí nós acompanhamos ela para ir para um domicílio. Então nós conseguimos um domicílio juntos, todos juntos, o companheiro, ela, todo mundo, assistente social, enfim, várias mãos. Ela foi para um domicílio e nós ficávamos acompanhando essa mãe, esse pai conseguiu um trabalho, enfim. Mas é muito difícil para quem estava numa situação de rua, quem teve todo aquele histórico que a gente falou ali da comunidade,
conseguir se manter abstinente dentro de um lar com poucos recursos. Então era uma casa com poucos móveis, com poucas coisas, roupas, enfim, por mais que a gente ajude, que a gente auxilie, né, fica restrito. Em um dado momento ela não conseguiu aguentar, veio até nós, pediu ajuda e infelizmente não teve como continuar mais com o bebê. Sim. Então, tu vê a importância do vínculo, né, estabelecido. Tu passa com certeza isso demais aqui. Então eles sentem confiança de ir lá e dizer, mesmo que eu perca aquilo que é mais precioso para mim, que é a minha bebê. Eu queria muito ficar com ela, mas eu não tenho condições, eu fiz o meu melhor. Não tenho condições, infelizmente eu vou ter que ceder para uma outra pessoa que consiga. Né? Então, só para finalizar essa questão, quando tu falaste ali do paciente em situação de rua, como todos nós somos partes integrantes desse processo, quando a gente olha as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade extrema, a gente consegue entrar nas bases mais intrínsecas, nas coisas mais profundas dos problemas sociais daquele local. Então, quando a gente consegue ver quais são os agravos que levaram aquelas pessoas e as pessoas que estão na gestão desse local, então que estão nesse cuidado desse ambiente, desse município, conseguem tentar ver quais são esses agravos e tentar resolver, ali é que a gente consegue encontrar os problemas mais difíceis de se resolver, sabe? E por isso que eu falei inicialmente como é difícil gerir esse processo todo. Então a gente precisa juntos, de mãos dadas, cada um fazendo a sua parte. E a gente vai conseguir um município de Canoas melhor, tenho certeza. Com certeza, já está no caminho. Eu acho que tá no caminho. Aqui na Transformar, a gente acredita que cuidar vai além da saúde. Que cuidar também é criar oportunidade, trazer para essas pessoas uma perspectiva de geração de renda. Então, foi aí que nasceu a marca Ciclo. A Ciclo são acessórios a partir de resíduos que se tornam novos produtos sustentáveis que deixaram de ir para o aterro e hoje tem um novo ciclo e um novo produto. Você pode adquirir esses produtos nos nossos brechós, que funcionam todas as terças-feiras e sextas, das 9 até o meio-dia e da 1 até às 6 da tarde. E quando tu te depara com algum caso que a pessoa opta em não querer o tratamento, não querer o atendimento, Sim. Como é que é isso aí? Eu acho isso fantástico. Eu sempre respeito a individualidade do meu paciente. Vou contar um caso que eu acho que é bem emblemático para mim, que me veio à mente agora. Eu tenho um paciente, eu não posso nem dizer que eu tenho, porque ele não permitiu o contato, né? Por crenças pessoais. Ele tem 83 anos. Eu sempre estou olhando para ver como é que ele está à distância, porque ele tem uma crença. Se o médico encostar nele, a doença vem. Eu sei quem é. Tu sabe quem é? Oh, meu Deus do céu. É o mesmo que o banho tem que ser no máximo 15 dias. Isso, no máximo. Ele não pode tomar com menos de 15 dias. Pronto, é isso mesmo. E quando ele fala isso, o que o senhor pensa dessa forma? Ele vai falando o motivo pelo qual ele pensa, meu avô, meu bisavô vivia dessa forma, não teve doença. Então, são as certezas criadas durante décadas de vida. Sim. E isso deve ser respeitado. A gente aprende muito ao ouvir esse tipo de relato dos pacientes. Então, eu respeito demais. Eu nunca consigo colocar meu estetoscópio no coração dele. Mas tá super bem, né? Tá super bem. Super bem, visivelmente tá super bem. Assim. É o máximo, sempre acontece. Acontece. Né? Tem que respeitar esse espaço, né? Tem que respeitar, com certeza. Eu acho que isso é uma regra. Eu trouxe esse caso, mas a gente pode falar de vários outros, que não é um momento muitas vezes. O paciente não quer naquele momento, ele deve ser respeitado. Só que vai ter um outro momento em que ele vai se sentir mais fragilizado, mais adoentado, com mais necessidade. Sim. E que ele vai acessar. Não é porque naquele momento ele não quis, né, que no outro talvez não vá ser necessário tu atender. Então, esse é um caso que ele não se põe em risco, né? Isso, Aí agora quando é um caso que a pessoa está se colocando em risco. Pronto. Que ele tem um problema mental, muitos deles têm um problema mental junto, né, agregado, mas quando é um problema mental que ele está se colocando em risco, colocando outros em risco, ou que ele precisa de uma internação, como é que funciona essa logística? Porque tem muita gente que me pergunta, mas ele não podia estar assim, ele não podia estar solto, como é que se permite que essa pessoa esteja nessa situação? Quem é que é responsável por isso, né? Como é que a gente conduz nesse momento, assim? Pronto. Como eu falei inicialmente, a saúde
saúde do paciente em situação de rua, da pessoa em situação de rua, ela é feita por várias mãos. Então, ele acessa o ambiente de saúde ou qualquer órgão que ele vá acessar, como, por exemplo, o assistente social, por livre e espontânea vontade em qualquer parte da região daquele município. Por ele não ser domiciliado, ele não pode ser regionalizado. Então, desde 2018, tem um decreto que afirma que a pessoa em situação de rua ela deve ser atendida sem identificação e, obviamente, sem um comprovante de residência, porque ela não tem residência em qualquer unidade. Sim. Tá? Então, como é que funciona? A partir do momento que esses setores são provocados, então, eu sou uma pessoa em situação de rua que estou lá no bairro Guajuviras e acessei uma unidade de saúde lá, em que as pessoas ao redor relatam, olha, essa pessoa não poderia estar assim, ela fez tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ela foi violentada, ele foi violentado, enfim. O órgão de saúde e os órgãos do município, eles são provocados, né? Não há um ente, vamos dizer assim, responsável por isso. E a partir do momento que a gente sabe, então, quando alguém entra em contato conosco, a gente vai até o local e acessa o paciente e vê todo aquele agravo, assim, a gente vai trazer esse paciente para nós, a gente vai acompanhar e é feito um relatório, né? Nós temos vários pacientes que estão nessa situação, em que foram várias pessoas do sistema de saúde que acabaram vendo. Então, isso é colocado em prontuário, né? A gente acaba fazendo esse cuidado conjunto, porque eles podem acessar qualquer unidade. Sim. E aí, então, a gente conversa, fazemos um instrumento que nós temos no nosso cuidado chamado matriciamento, em que a gente se reúne para falar sobre aquele paciente. Então, vários setores, vamos dizer, atenção psicossocial. A gente tem um centro de atenção psicossocial, que é o nosso CAPS, né, aqui no município, em que muitas vezes a gente conversa sobre o paciente. Pô, o paciente tal, tá trazendo aquele agravo, piorou, tá em surto, tá acontecendo tal coisa, vamos se reunir, vamos lá em loco ver como é que ele tá. Depois a gente se reúne para falar sobre e depois é feito relatórios para que a gente possa conduzir, se for o caso, aquele paciente ao internamento, como tu falaste, ver quais são as questões sociais, onde é que ele pode ir, um lar terapêutico, uma casa de acolhida, enfim, qual é a situação dele, né? O que se faz com aquele caso ali, né? Isso, vai para uma internação compulsória, exato. O que se faz, né? Exatamente. E quando eles são internados, já aconteceu com a gente, né? Da gente encaminhar para um atendimento e eles vão para internação em um hospital. Depois, para eles saírem da alta, aí a assistente social fica para onde que liga? Como é que dá essa alta? Nós precisamos de um familiar. Né? Como que funciona isso, né? Então, às vezes, se a gente faz um encaminhamento por aqui, por exemplo, a gente já levou diversos para internação, né? Então, deixo meu telefone lá. Então, elas ficam me ligando para buscar. Como é que funciona ali com vocês, o do consultório de rua, quando vocês fazem esse encaminhamento depois? Essa logística posterior, eles avisam vocês que saiu? Avisam. Lembra que eu falei do caso da gestante, situação de rua? Então, eles não dão alta sem antes falar conosco. Só que a gente vai indo ao hospital ou ao internamento desse paciente para a manutenção do vínculo. Sim. Certo? Então, esse é um trabalho que a gente faz bastante. Então, vamos ao hospital, a gente vai à unidade de pronto atendimento, né? Porque ele não tem outra pessoa, não tem um cuidador, não tem um familiar, esse vínculo foi rompido. Então, a gente continua indo lá e na hora de ir embora, a gente faz esse mesmo movimento que tu faz, né? Que eles te ligam, eles ligam pra gente, eles mandam mensagem, a gente vai até lá. E aí conduzimos eles, né? E, infelizmente, em alguns casos, essa pessoa volta para a situação de rua. Em alguns casos, a pessoa tá em condições de ir e vir. Muitas vezes ela não quer também um lar terapêutico, ela não quer uma casa de acolhida, ou muitas vezes naquele momento tem que aguardar aquele dispositivo. Então, é dessa forma que a gente faz, é caso a caso. A gente vai analisar e vamos conduzir da melhor forma. Hoje vocês estão com quantos pacientes ativos ali no consultório, doutor? Então, a nossa população é uma população que ela é bem variável. Hoje ela está aqui, amanhã ela está no interior do estado, ela está em outro estado, ela está no município vizinho, Porto Alegre também absorve bastante e de lá também vem muitos. A gente tem uma rotatividade grande, mas ativos a gente imagina que em torno de 500 pessoas em situação de ruas ativos. Nós temos mais de 1.600 cadastrados, né? Mas ativos mesmo, que eles continuam conosco aqui, esse número. O local, né? Isso, Porque nesse público tem muitas variantes, né? Isso. Uns migram de Porto Alegre para cá, outros vêm de São Leopoldo para cá, os daqui vão para o litoral, eles viajam muito. Isso, Então acaba que a gente nunca tem certo aos que são local mesmo, né? Que se firmam aqui, né? Mas é em torno disso aí, de 500 a 600 que ficam assim, acessando, né? Rotativamente. Exatamente. Tem alguns que estão há décadas conosco.
A gente tem esse... São os cativos. São os cativos, assim, né? Sim. E esses também me chamam muita atenção, que muitas vezes eles transitam pelo município e aí é tão normal vê-los ali que eles acabam não tendo muito olhar. É esses que eu acabo pegando, vamos lá, vamos fazer uma consulta, porque eu levo também eles para o consultório. Sim. Eles precisam acessar o serviço de saúde como todo paciente domiciliado faz. Isso é dar acesso a eles à saúde, a gente chama isso de equidade. Então eu levo eles para o consultório, lá tem a maca, tem um ambiente controlado, que quando eu consulto com eles na rua, é o barulho. A gente passa, bom, o doutor tá ali, eu vou lá. Daí eles vão lá, querem falar... Já leva o carrinho. Já leva o carrinho, eu digo, só um pouquinho, querido, eu já te atendo, eu vou só terminar aqui. E essa fala, ela é feita várias vezes, né? Porque, poxa, eu tô aqui falando, muitas vezes são questões intrínsecas importantes, na rua o carro tá passando, e aí vem o outro que não viu falando, né? Que eu ia atender depois, fique ali que eu já vou... Então eu preciso, em muitos casos, tem que ser feito no consultório, não pode ser feito assim. Sim. Hoje nós não temos uma van que eu possa colocar esse paciente dentro da van para atender ele ali dentro, né? A gente sonha que no futuro a gente vai conseguir, certo? Vamos lá, vamos torcer, vamos lutar para isso. Então eu preciso fazer esse movimento. A unidade sede do consultório na rua é na região central aqui do município. Fica ali próximo à prefeitura, Sim. né? E aí ali eu levo eles e nós temos um dia específico para isso, né? Sim. Que é na segunda-feira hoje, por questões de salas naquele espaço. Então nós temos salas disponíveis na segunda-feira. E aí eu levo eles lá e lá eles são atendidos. Daí sim, a gente pode falar sobre coisas mais profundas, exato, fazer exames muitas vezes que são mais invasivos. Então nós temos algumas mulheres em situação de rua, elas são minoria, mas nós temos em torno de 93% são homens, tá? Sim. Mas a mulher também está em situação de rua, é uma parte extremamente vulnerável dessa população, a mulher, né? É predominante o sexo masculino, É predominante o sexo masculino. Mas a mulher, a vulnerabilidade dela é muito maior, né? É imensa, cara. Então a gente precisa ter esse olhar, como eu falei, daquele paciente que está sempre ali e ninguém... é normal, ele está sempre aqui, há décadas aqui, não. Teve um paciente recentemente que era desse perfil, e ele nunca tinha sido diagnosticado com HIV/AIDS. Sim. Então, poxa, não sabe nem quanto tempo que ele estava com o vírus, mas a carga viral, que é vamos dizer assim, é o bichinho que está se multiplicando dentro do corpo dele, estava altíssimo. Então, é um paciente que transita por vários locais e acaba não sendo... Então, precisa ter esse olhar. Vem cá, vamos lá. Ele hoje está tratando, tá indo muito bem. Então, a mulher, assim como ele, são pessoas que acabam ficando vulneráveis. Esse homem, essa pessoa, por estar sempre ali e ninguém dá muita bola. E a mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher. Sim. Certo? Ela é mais frágil. Muitas vezes a mulher, ela busca ter um companheiro em situação de rua para buscar proteção. Não que ela queira aquela condição. E os motivos pelos quais levam uma mulher a entrar em situação de rua, são como qualquer outro paciente. É complexo. É bem complexo. É diverso, certo? Então é importante a gente ter esse olhar aí frente às questões da mulher. Aí tem toda aquela questão, né? Preventivo, enfim, da gestação. Muitas mulheres estão em situação de rua e querem ser mães. Olha a complexidade de todo esse cálculo, né? Sim. Então é isso. E aí tu não pode privar ela de ter esse sonho, né? Pois é. Que é intrínseco da mulher, né? Pois é. É complicada essa conversa quando eles vêm, né? É complicadíssimo. E aqui no município eu já insiro um implante subdérmico. Ai, sim. Há algum tempo já inseri algumas dezenas de mulheres em situação de rua para que ela escolha um momento mais adequado para conseguir realizar esse sonho. A gente não vai ceifar o sonho dessa mulher em ser mãe. Mas a gente, pelo nosso vínculo, por esse nosso momento dentro do consultório, a gente explica que talvez agora, com certeza, não é o momento adequado. E para isso nós temos alguns métodos anticoncepcionais. Esse aqui seria o mais indicado, porque ela não precisa estar lembrando de tomar a pílula ou a cada 3 meses repondo um injetável na unidade de saúde. Então dá uma liberdade para a mulher, não só essa que está em situação de rua, mas também para a domiciliada, que a cada 3 anos eu posso trocar o meu implante subdérmico e vou
vou continuar não tendo muitas chances de engravidar. Ele não é 100%, mas hoje é um método mais seguro. Então a gente implanta em várias e a gente diminui a quantidade de crianças que vão nascer numa mãe em situação de rua, enfim, vários agravos em saúde poderiam ocorrer. E para quem está falando de gestão, né, o aumento dos custos do município. Então, fazer esse movimento é muito importante nesse momento, mas nunca ceifar esse sonho. Esse sonho deve continuar no momento adequado. Faz parte. Isso, essa é a nossa opinião. Isso aí. E tem algum caso, Felipe, claro, tu já citou uns 2, 3, né? Mas um caso que te coloca assim, ó, poxa, na faculdade a gente aprende tanta coisa, né? Na teoria e tal. Mas um caso dentro do que tu atuou, assim, que te trouxe um ensinamento como um médico do consultório de rua. Isso aqui me abriu um outro olhar que eu não tinha tido antes na faculdade, que ninguém me ensinou. Pois é. Tu falou agora, eu vou falar, eu me arrepiei todo com a tua pergunta, porque nesse momento me veio um caso. E esse caso me trouxe um ensinamento que é: não desiste, certo? E em momento algum, assim, não só na minha vida, mas também dentro da universidade, dentro da academia, a gente sempre busca o melhor para o paciente e investir no paciente, né? E também aprendemos dentro da universidade que há momentos em que o investir também não é saúde, certo? E a gente tem que respeitar, né, o curso da doença. Então, nós temos cadeiras que são os cuidados paliativos, e que a gente sabe que a doença ela vai levar para um fim, mas a gente vai trazer conforto para aquele paciente. Só que esse caso em específico, que eu te falei, que é não desista, veio um paciente em situação de rua, em que eu encontrei ele pelo acaso, certo? Numa região de mata. Como eu falei inicialmente para ti, eu não acredito no acaso porque eu acredito em Deus. Sim. Mas quando eu entrei com ele, mais 2 pessoas entrei para ver ele, com mais 2 pessoas da minha equipe, ele estava numa situação em que ele não ia conseguir sair dali, ele ia entrar em óbito. Era um momento aqui no nosso município ele tem alguns períodos do ano que é muito quente. Sim. Estava extremamente quente, próximo, acima de 30 graus, e a sensação térmica era muito além disso. Quando eu cheguei naquela região de mata, aquele paciente ele era dependente de substância de álcool, né? Sim. E ele estava num estágio avançado de desidratação. Ele não ia conseguir sair daquela situação. Sim. E a partir daquele momento que eu encontro aquele paciente deitado, sem conseguir levantar, porque tinha ingerido muito álcool, estava extremamente desidratado, e eu puxo ele daquela região de mata e faço os primeiros atendimentos, a gente consegue repor o que ele precisava, e aí estabilizei, junto com a equipe, aquele quadro, e chamei a unidade a SAMU, né, para poder vir. Esse paciente ficou 4 dias internado no hospital de referência nosso aqui e voltou para aquela condição de rua, e dali para frente a gente nunca mais se afastou. Eu fiquei indo ali, respeitando os momentos desse paciente, em que ele dizia, poxa, eu não vou para a região central porque lá tem mais pessoas, eu posso ser acometido por violências, enfim, eu escolhi ficar mais afastado nessa região de mata. Só que aí o paciente em situação de rua que vai para esses locais em que ele fica isolado, ele perde contato com populares, com as pessoas do município, ele não consegue água, fica difícil de permanecer naquela condição. Então, para mim, era um caso grave, um caso psíquico, né? Nós internamos ele, a tua pergunta anterior, como é que vocês fazem? Nós internamos ele compulsoriamente, por intermédio também do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, Amanhecer, que fez um trabalho lindíssimo também com esse paciente. Então, tu vê várias mãos juntas, levando. Quando nós chegamos no hospital, extremamente bem recebidos pela equipe lá do 10º andar da ala psiquiátrica. Esse paciente ficou lá, então a gente buscou a abstinência desse paciente. Ele saiu daquela condição, a gente continuou cuidando. Levamos para internamento lá no CAPS, eu continuei acompanhando ele no território, e o desfecho foi que esse paciente hoje ele é abstinente, está numa casa, um lar de acolhida, e ele está extremamente bem. Em 3 oportunidades ele quase morreu. Depois veio inverno, em outras 2 ele quase morreu de frio. Em uma ele quase morreu por calor extremo. Oh, Deus. E outras 2 ele quase morreu de frio. Então eu queria dizer, na tua pergunta foi, o que não é ensinado na academia? É que cada caso é um caso, carinho, sabe?
E tem casos em que tu não pode desistir. Se nós tivéssemos desistido, ter respeitado a escolha do paciente e não sair da região de mata, ele não estava mais aqui entre nós e não tinha esse desfecho. Foi um dos diálogos que nós tivemos no matriciamento dentro do CAPS sobre esse paciente. Em um dado momento, eu respeito muito todos os profissionais que é feito esse cuidado com várias mãos. Ela falou, nós já fizemos o máximo que a gente podia para esse paciente. E eu falei, mas se tu tivesse na condição dele, tu ia querer que eu não desistisse de ti. Sim. Não é? É isso aí. Daí ela riu que nem tu riu, eu digo, é isso aí, então a gente vai continuar. Vamos lá, bora. Vamos continuar. Então a mensagem que fica, não só nesse caso, mas para quem está em casa, enquanto houver vida, enquanto houver o último respiro, não vamos desistir. Tem muito ainda para a gente dar, tem muito para a gente receber, tem muito para a gente ensinar, tem muito para a gente compartilhar. Eu acho que eu me tornei uma pessoa um pouquinho melhor por continuar me dedicando para esse caso e outros tantos consultórios na rua. Então eu agradeço pela vida de cada um que passou por mim, pelo paciente que eu tive a oportunidade de acessar a vida. Então vamos continuar tentando, né? E respeitar também aquele que não quer continuar mais. Eu acho que o livre-arbítrio do paciente deve sempre ser colocado em primeiro plano. Então, com essa resposta, tu já tem esse recado para deixar pro pessoal, né? Tem, sempre tem. Não desistam. Não desista, nunca. de forma alguma, certo? Pode ser que a condição seja extremamente desfavorável. Pode ser que não consiga encontrar nesse momento solução. Vários pacientes que eu atendi no domicílio, que são domiciliados, queriam, em algum momento, acabar com a própria vida. E eu sei que naquele momento é um momento de desespero, eu não consigo, muitas vezes, uma solução. Mas busque conectar, que nem a gente está conectado aqui hoje, e conectando com vocês que estão em casa, que é possível a gente encontrar juntos um outro caminho. Só não podemos desistir. Tem muita gente para a gente auxiliar, mesmo com a própria história de cada um de vocês. Então é importante a gente entender que é possível a gente continuar, mesmo quando a gente não consegue saída. Pode ter certeza que se a gente se encontrar, a gente vai conseguir juntos dar um passo mais à frente, viu? É só isso que eu queria deixar de mensagem. E que todo mundo pode colaborar de alguma forma na vida de alguém. É isso. Seja servindo um prato de comida, seja alcançando um copo de água, seja vindo aqui só ficar no nosso pátio, no nosso banco ouvindo, porque eles gostam muito de ser ouvidos. Isso. E eles precisam de pessoas que queiram ouvi-los, porque às vezes só ouvir já resolve muita coisa. É terapêutico, viu? Ouvir é terapêutico. E resolve para todo mundo. Imagina para esse público que é tão fragilizado e escanteado. Então, se tu tem tempo para disponibilizar o teu ouvido para escutar essas pessoas, tu já tá fazendo um baita trabalho. Tu já tá trazendo esperança para essas pessoas. É verdade. Então, quando você quiser se voluntariar, quiser fazer algo diferente, tu já tem um lugar para procurar. Tu já também tem o Dr. Felipe como referência, se quiser ir lá te disponibilizar para uma doação, alguma coisa que eles precisam lá no consultório para dar suporte para essas pessoas. E vai lá, curte o nosso canal, acompanha, ativa o teu sininho, deixa o teu like. Muito obrigada, Dr. Felipe. Obrigado. Por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Por disponibilizar o teu tempo. Imagina. Eu sei que é pouco o teu tempo, mas a gente agradece porque é muito importante poder ouvir o que tu tem de história, o que tu tem de vivência, a parte profissional, mas também como ser humano, que é o que mais faz com que o teu trabalho tenha sentido. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado por esse momento, obrigado por estar junto aqui, poder construir esse espaço, esse momento de acolhida aqui também, quem está em casa. E sintam-se acolhidos, não esqueçam, não desistam, a gente está junto, viu? Sempre junto. Sempre junto. Obrigada, viu? Obrigado, valeu. Se esse tipo de conversa fez sentido para você, vai lá, te inscreve no nosso canal para que você possa estar acompanhando os próximos episódios e não perder nenhum. Histórias como essas só chegam até aqui porque existem pessoas como você que se interessam em ouvir e em apoiar o nosso trabalho.